Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem a vossa Bíblia e vamos meditar um pouco na doce e gloriosa palavra de Deus. Eu quero agradecer também aos amados irmãos que têm sempre comentado e compartilhado com o trabalho da mídia. Que Deus continue ajudando a você também, que não pôde vir ao templo, mas está nos acompanhando. Que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando. Sabemos que nunca é você como você estivesse no templo, mas você, creio, que vai também se alimentando da doce e gloriosa palavra de Deus. Amados, a semana passada nós comentamos aqui um pouco sobre esse contexto histórico, não é isso? Do livro de Neemias. Quando falamos sobre Neemias, logo pensamos e a nossa mente é direcionada para um construtor, aquele que edificou os muros de Jerusalém. Como também, quando se refere ao profeta Elias, logo nós pensamos como profeta do fogo que desafiou os profetas de Baal e de Azera, e Deus mandou fogo, profeta do fogo, não é isso? Quando nos deparamos exatamente com o profeta Eliseu, logo focamos a nossa mente na multiplicação do azeite, do homem que substituiu e teve Elias e teve porção dobrada. Quando nos deparamos com o profeta Isaías, logo pensamos naquela grande visão que Isaías teve dos serafins que voavam e cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Enfim, cada profeta, cada servo, cada homem registrado na Bíblia Sagrada deixaram o seu marco, enfim, o seu legado dentro daquilo que Deus assim tinha estabelecido para que eles assim desenvolvessem. E Neemias, ele foi comovido pelo Espírito Santo de Deus, creio, um sentimento de patriotismo em e defender o povo de Jerusalém, porque os muros estavam em ruína, as portas queimadas a fogo, e nós observamos que ele foi comovido, orou, conversou com o rei e foi edificar o muro. A Bíblia Sagrada nos diz em que ele edificou o muro e teve sucesso, durou mais ou menos 50 e poucos dias aquela construção, mas nós vimos em que a palavra de Deus, ela nos fala que os inimigos do povo de Deus, que exploravam o povo de Deus, os inimigos vendo que para ter acesso a Jerusalém, eles tinham de ser fiscalizados, eles agora começam a querer desvirtuar o trabalho, tirar o foco do trabalho. Ele começa agora a querer exatamente que lançando suas sementes, o povo viesse a desanimar daquele trabalho, como também o cabeça, que era Neemias, ele viesse esmorecer as suas mãos e a obra viesse a ficar parada. Esse foi o grande objetivo dos inimigos do povo de Deus, da obra de Deus. Não é mesmo assim? Pessoas que vêm para nos desanimar, pessoas que vêm para lançar as suas sementes maléficas, não é isso? Para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, para nos tirar
na direção certa que nós estamos, de servir ao Senhor, exatamente de esforçando as nossas mãos para fazer o trabalho do Senhor Jesus, nós observamos que o adversário da nossa alma sempre joga as suas flechas. Você pode ver isso muito bem quando a Bíblia Sagrada nos fala sobre os dados inflamados do maligno. E que dado inflamado é esse? São exatamente mensagens contrárias, não é isso? Seja pela rede social, porque vai falar de arco, vai falar de atingir exatamente um alcance muito grande. Então, a arma que é de longo alcance da época era o arco. E, além do mais, os dados inflamados, as flechas, muitas vezes eram flechas cheias de venenos ou mesmo cheias de chamas. Então, a Bíblia Sagrada nos fala, isso são os dados inflamados do maligno. E quando o adversário ele atira, ele não atira errado, amado. Nós estamos de pé é pela infinita misericórdia de Deus, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós amamos em meditar a palavra de Deus, então podemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, certo? Então, mas o adversário, ele atira certo. É chamado os dados inflamados do maligno. Às vezes o cristão está lá tão animado fazendo a obra e daqui a pouco vem uma mensagem contrária, uma mensagem para te desanimar, uma mensagem para você ficar esmorecido, não é isso? Porque este é o trabalho do nosso adversário, para que fiquemos exatamente parados, para que fiquemos exatamente cabisbaixo e a obra não avance, e a obra não venha a crescer, e a obra fique estagnada. Então, nós observamos em que os inimigos do povo de Deus, nós vimos em que eles trabalharam contra Neemias, contra a obra do Senhor. O que nos chama atenção, amados, e nós falamos aqui a semana passada, que os inimigos aqui do povo de Deus não eram pessoas exatamente sem uma posição elevada. Não eram pessoas, vamos usar a palavra nordestina, não eram pessoas fracas, não, senhor, mas eram pessoas influentes. Nós encontramos que Sambalata era um grande rei, era um grande líder dos samaritanos, não é isso? Observamos que Tobias também era líder e oficial dos amonitas, não é isso? Observamos que Gesem, ele era o chefe exatamente da Arábia, certo? Observamos o árabe, nós observamos também em que Gesem, ele tinha grande influência exatamente com o palácio, certamente de Artaxerxes. Observamos que isso deixa bem claro quando Sambalate manda exatamente uma carta aberta para Neemias, nós observamos que ele usa exatamente o nome, a pessoa de Gesem. Por que Gesem? Porque Gesem tinha livre acesso aos oficiais, exatamente as pessoas nobres ali do palácio de Artaxerxes. Então nós observamos, amados, que os inimigos do povo de Deus não eram pessoas exatamente sem nenhuma influência, mas eram pessoas poderosas no seu comando, eram pessoas influentes exatamente, que tinham o poder de influenciar pessoas na parte política. Então nós observamos aqui que na parte política
eles tinham Sambalate, Gesem, Tobias. Observamos que Tobias, diz o escritor, se não escapa a memória, Orlando Boy, na sua pequena enciclopédia, ele fala exatamente sobre Tobias, e ele faz referência que Tobias, ele tinha exatamente a habilidade em construção, ele era um engenheiro civil, não é isso? Ele conhecia de engenharia civil. Então nós observamos em que, quando a Bíblia Sagrada nos fala que os inimigos do povo de Deus dizem, esse muro que Neemias está fazendo, uma raposa, ela derruba, certo? Ela derriba esse muro. Nós observamos que estava falando aquilo, exatamente usando a sua influência, foi o próprio Tobias. Então nós observamos que o inimigo, amado, não atira errado. Nós concluímos aqui, para a amada igreja, falando sobre essa batalha espiritual, sobre a investida do adversário contra a igreja do Senhor Jesus, e precisamos, amado, ficar de atalaia, precisamos ficar atento, certo? Às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é uma palavra, amado, em que muitas vezes sai exatamente da nossa boca e que vem machucar alguém, vem ferir, vem desanimar alguém, e precisamos ter cuidado com isso. Então nós observamos que na parte política eles tinham aqui Sambalate, Gesem e Tobias, e a Bíblia Sagrada nos fala que ele tinha, Neemias aqui, ele faz menção tanto dos inimigos externos como dos inimigos internos, os inimigos de dentro da casa de Deus, de dentro da muralha de Jerusalém, do meio do povo judeu. Observamos que eles tinham inimigo que não faziam parte, não tinham sangue exatamente dos judeus, mas ele fala também dos inimigos que eram irmãos de sangue do povo de Israel. Então nós observamos que para o adversário, amados, ele fazer as suas investidas, ele faz a investida jogando as setas que vêm de fora e jogando as setas do de dentro de casa. Presta bem atenção nisso. Observamos em que Neemias ele faz referência a isso, exatamente sobre os inimigos também, que eram os próprios filhos de Israel, os próprios judeus que se levantaram contra a obra, incentivado, manipulado por Tobias, Sambalate e Gesem. Nós podemos observar em que ele manda agora mensageiros a Neemias e diz, olha, nós precisamos nos reunir, nós precisamos conversar contigo, vem, e você vai nos encontrar lá no vale de Ono, e nós vamos fazer uma reunião. Ora, amados, precisamos entender esta verdade, que no trabalho que nós estamos, precisamos ter o dom de discernimento. Escuta só, tem muitas pessoas aí embaraçadas, exatamente, e se iludindo com qualquer coisa, né? Qualquer oferta do adversário, qualquer mensagem que aparece em rede social, qualquer coisa que vem, que chega a brilhar os seus olhos. Ora, Satanás, quando ele se aproxima, ele não se aproxima dizendo que é Satanás, mas ele vai se aproximar exatamente com lã de ovelha. Escuta só, os falsos profetas não é os que estão lá fora. Não, senhor. Os falsos profetas que a Bíblia fala é os que estão no meio do povo de Deus. Falso profeta é o que conhece a palavra.
falso e adultera ela. Falso profeta é o que distorce a verdade bíblica. Falso profeta é aquele que manipula o povo para si. Falso profeta, aquele que rouba a glória de Deus. Falso profeta, aquele que vem para desvirtuar o povo. Falso profeta, aquele que vem para tirar o povo da presença de Deus. Falso profeta, aquele que vem exatamente para distorcer as sagradas escrituras. E esse falso profeta vem da onde? Vem do meio do povo de Deus. Escuta só, por gentileza, de um obreiro, de um falso obreiro, exatamente de um falso irmão, em que muitas vezes se utiliza do seu cargo para fazer o que não convém. Falso profeta. Escuta só, vai surgir os falsos profetas, não é lá de fora, mas é o que está no nosso meio, que de dentro da casa de Deus. Vamos aqui para a palavra. Observamos, amados, em que esses homens disseram que queriam uma reunião com Neemias. Eles queriam tirar Neemias da obra e Neemias teve o discernimento. E ele diz o seguinte, no versículo de número 2, ele diz, porém, intentavam fazer-me mal. Escuta só, quantas pessoas não aparecem para nós, para querer nos fazer mal, amados. E ele não vem com faca, não vem com revólver, não vem com nada disso, mas vem exatamente para nos tirar da presença de Deus, vem exatamente para nos tirar da casa de Deus. E nós podemos dizer, como disse o Neemias, Deus, livra-nos, Senhor, desses falsos irmãos, livra-nos desses falsos ensinadores, porque querem nos tirar da tua presença. Amém, amados? Glória a Deus. Diz que eles são o nosso inimigo, os inimigos do povo de Deus, eles são insistentes. Quem pensar que o adversário ele investe e desiste da primeira investida, certo? Do primeiro ataque, está enganado. Está lembrado do próprio Jesus? A Bíblia Sagrada nos diz que ele veio uma vez, ele veio duas vezes, ele veio três vezes. Você vai ver Marcos e Lucas dizendo que desde o primeiro dia, Jesus Cristo foi tentado. Quando chegou aos 40 dias, veio o próprio Satanás, o príncipe das trevas, o Lúcifer. Ele veio para tentar o Senhor Jesus Cristo. E ele veio com a primeira investida, transforma a pedra em pão. Jesus Cristo diz, nem só de pão vive o homem. Ele vem com a segunda investida, ele fala sobre a glória exatamente deste mundo, e Jesus Cristo combate pela palavra. Ele vem mostrando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas estava passando pelaquela situação. Jesus Cristo combate com a palavra. Depois ele pede, ele manda Jesus Cristo se prostrar e o adorar, e Jesus Cristo combate com a palavra. Escuta só, ele veio uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ele é insistente. Escuta só, por isso que Paulo ele escreve na sua carta aos Efésios, depois que tiverdes vencido tudo, permaneceis firme, aleluia, firme para combater as astutas ciladas do diabo. Bendito seja o nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, em que pela quinta vez, eles agora diz, olha, Gesem, ele manda dizer que o rei vai ficar sabendo que tu levantaste profeta. Escuta só, primeiro, a parte política. Segundo, a parte espiritual. Ele sabia que o povo de Deus, escuta só, eles sabiam que o povo de Deus era voltado exatamente às coisas de Deus. E ele fala sobre profecia. Tu colocasse no meio do povo pessoas para profetizar ao teu favor.
tu colocaste. E o rei vai ficar sabendo disso. Vem para nós conversarmos. Aí Neemias diz, olha, vocês é que inventam essas coisas, porque em nosso meio nada se ouve essas coisas. Escuta só, meu prezado irmão, quantas mensagens vêm, e muitas vezes você quer ficar exatamente em cima do muro, mas você vê que aqui o pastor não fala sobre certos assuntos. Você vê em que aqui, exatamente os obreiros não tratam sobre certos assuntos em que muitos falam por aí afora. Então você deve rejeitar. Você não vê certos comportamentos em nosso meio, então se deve rejeitar. Se ouviu dizer, é história de fofoqueiro e de aquele que não tem nada para fazer. A Bíblia Sagrada nos diz que o crente é sim, não. É ou não é? Ou é crente ou não é? Ou serve a Deus ou não serve? O povo de Deus precisa ter o dom de discernimento. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se ouviu dizer, é a mesma coisa dizer, o povo está dizendo. O povo é muita gente. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando nós assumimos o ministério, se ouvia muito dizer, o povo está dizendo. Aí um dia eu disse, olha irmão, quem é o povo? Ah, pastor, é o povo. É não, é você mesmo que inventa. Aquele que diz que é o povo é porque não quer se comprometer. O povo está dizendo, não, é você que está inventando, você que está com a mensagem contrária, porque o povo, não é o povo não, é aquele que veio trazer a mensagem, é ele que está inventando. Quando eu disse isso, aquele que estava dizendo que era o povo, parou de inventar a história de carochinha, porque não temos tempo para a história de carochinha, amado. Estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, e o nosso inimigo é o inimigo de Deus. Nós lutamos contra ele e não contra os nossos irmãos. Amém, amados? Amém, amados? Glória a Deus. Vamos aqui dar mais uma adiantada. A Bíblia Sagrada nos diz, e o que eu posso observar, que Neemias ele tinha acesso exatamente à casa do povo. Neemias, ele era um homem que procurava saber exatamente e conversar concernente à obra. Agora, tem um problema aqui, amados, tem um problema aqui. O pior inimigo é aquele que se faz de seu amigo. Vou repetir. O pior inimigo é aquele que se faz de seu amigo. Amém? Precisa ter cuidado. Por isso que o sábio Salomão, ele diz, tira os teus pés da casa do teu próximo. Tem gente que só vive de casa em casa, de rua em rua, né? Tem tanta coisa na casa dele para fazer, mas só vive de casa em casa, né? E pessoas que vivem de casa em casa, amados, escuta só vai levar exatamente o que não presta. Aleluia! Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Cuida da tua casa, cuida dos teus filhos. Eu já disse aqui aos amados irmãos, quando nós éramos garotos, exatamente, minha mãe ia varrer na frente de casa, tinha um pé de jambo muito grande, e mamãe ia varrer, quando dava mais ou menos pela manhã, ela dava uma varrida logo cedo, e quando o tempo de fruto, caía muitas flores, e também folha, e quando dava 4 horas, mais ou menos, o sol já estava frio, ela saía para varrer, e muitas vezes a vizinha vinha, e quando a vizinha vinha, aí começava a dizer, tu viste o filho de fulano? Tu soubeste de ciclano? Tu soubeste de ciclano? Mamãe disse assim a ela, rapaz, se eu olhar para a casa dos outros, eu vou esquecer de 8 menininhos aqui que eu tenho. Santinho, glória a Deus, 8. Eu vou esquecer dos meus.
Quando foi no outro dia, de 4 horas da tarde, quando ela ia saindo, a mulher já estava lá na porta. Ela olhava, fechava a porta e entrava. Quando ia embora, aí mamãe saía, varria logo, porque aquele que olha a vida dos outros, a casa dos outros, esquece da sua. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, não edifica a casa dos outros, não. Edifica a sua casa. A mulher sábia olha para a sua casa. E eu quero dizer, são 8 filhos. E todos 8 estão dentro da casa de Deus. Todos 8 servem ao Senhor nosso Deus. E todos 8 deram para o que presta. Amém? Amém? Então olha para dentro da tua casa. Cuida dela. Observe que verdade é que Neemias, ele como líder, ele foi fazer uma visita ao homem chamado Semaías. Escuta só, falamos de Sambalate, Tobem, Tobias e Gesem, inimigos externos. Agora Neemias fala dos inimigos internos. Os irmãos dele, que pegava as mensagens de Neemias e levava para Sambalate. É a mesma coisa, irmão. A Bíblia Sagrada, escuta o que foi que Jesus Cristo diz. Não se coloca uma pérola no pescoço de um porco. Tem gente que pega o porco, meu bichinho de estimação. Aí dá banho nele, bota shampoo nele, porque o povo está gastando mais dinheiro com cachorro e com animal do que com gente. Até o governo está fazendo isso. Aí ajeita para lá, bota perfume, né? Coloca uma corrente e parece que o porco é gente. Mas quando o porco sai, ele vai para onde? Ele vai para onde? Então não espalhe as coisas espirituais aos porcos desta vida. Eu já disse aqui aos amados irmãos que quando Deus usar alguém em profecia, não precisa estar com o celular dizendo o que é que Deus está falando. 2 motivos. Primeiro, as coisas de Deus é para quem é de Deus. Segundo, tem muitos em que Deus já usou, mas se vangloriou e Deus tomou o dom. Porque Deus dá e Deus toma. A pessoa fica agora somente feito uma lata velha batendo. Deus está dizendo e Deus está dizendo nada. Deus dizendo, eu estou te usando nada, pai, tu é mentiroso. Precisa-se ter cuidado, porque quando o coração é exaltado, observe pessoas em que se vangloria. É por isso que eu disse, eu não gosto de pessoas que procuram colocar adjetivo nos seus nomes. Fulano de tal, fulano do Pentecoste. Fulano, o povo do Pentecoste era um povo que saiu, foi lá para a ilha de Creta e arrumou, foi confusão. Um dia eu ia entrando na igreja, eu estava muito estudo ainda, diácono como sou, e quando eu fui entrando, o irmão disse assim, eita, Abimael do fogo. Eu disse, é do flor. Abimael do fogo. Não, irmão, eu sou do flor mesmo. O nome é Abimael Flor, não tem fogo. Porque as coisas de Deus pertencem a Deus. Amém? Amém? A Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, observamos em que Semaías era filho de um homem que era responsável por uma das portas de Jerusalém. Você vai ver Semaías na Bíblia, que Davi colocou para
pagar ao sacerdote. Você vai ver Semaías sendo um dos sacerdotes, mas esse aqui, ele tinha grande influência no meio do povo de Deus. E quando Neemias chega na casa deste homem, ele diz: tu estás sabendo, Neemias, o que, Semaías? Além de Semaías e outros irmãos pegar as mensagens de Neemias e levar para os inimigos do povo de Deus, ele agora foi subornado. A Bíblia Sagrada nos diz que Tobias e Sanbalat deu dinheiro a ele. Toma dinheiro. E você vai induzir, escuta só, irmão. Você vai induzir Neemias a entrar, a errar. E o que foi que ele optou? Chamar Neemias para entrar no santuário. Só quem podia, nesta época aqui, só quem podia entrar no santuário era o sacerdote. E no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote. Agora ele chama Neemias para se proteger. Tá dizendo aí que vão procurar te matar, Neemias. E tem mais, vai ser essa noite. Então a gente vai se proteger na casa de Deus. Vamos para o santuário. Vamos para a casa de Deus. Neemias não era sacerdote, irmãos. Está lembrado de Urias? A Bíblia Sagrada nos diz que Deus engrandeceu Urias, o rei Urias. Deus fez Urias grande. Deus deu inteligência a Urias e ele foi quem inventou as catapultas, isso é, máquinas para jogar grandes pedras, para derrubar muralhas. E a Bíblia Sagrada nos diz, até que Urias viu que era grande. O perigo está aí. A pessoa está lá, muito bem, aí depois se vê que é grande. Rapaz, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Diz ao teu irmão aí, se você não for servo nesta obra, Deus nunca vai te usar. Você vai ficar feito uma lata velha batendo, rapaz. O servo não toma o lugar do seu Senhor. A glória aqui pertence a quem? A glória aqui pertence a quem? A glória aqui pertence a quem? A Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus. A glória aqui pertence a Deus, não é do pastor Mael, não é de A nem de B. A glória é do Senhor e para Ele toda a honra e toda a glória. Quem pode dizer amém? A Bíblia Sagrada nos diz que eles convidou Neemias para entrar no santuário. Aí Neemias entendeu, por isso que precisa conhecer a palavra, irmãos. E Neemias entendeu que Semaías foi subornado, recebeu dinheiro para fazer Neemias errar. Quantas vezes, amados, alguém quer te induzir ao erro, quer te induzir à falha, quer te induzir exatamente a você se desviar exatamente do caminho certo. Precisamos ter cuidado com isso. Neemias, ele diz que entendeu que Semaías foi subornado para fazer Neemias errar. E ele disse, eu vou fazer isso, Semaías? Tu está me chamando para fazer isso, Semaías? E eu vou entrar no santuário, Semaías? A Bíblia Sagrada diz, concluindo, Urias entrou, os sacerdotes chegaram. Uzias, o que é que tu faz aqui, Uzias? Uzias se indignou porque ele estava grande. Porque quem é grande não gosta de ser corrigido. Quem é grande não gosta de ser repreendido. Quem é grande, ele só quer ensinar. Ele não quer sentar para aprender, porque ele já é grande. Quando alguém ensina ele, só quer ser, fulano só quer ser, porque não sei o que, eu tenho ligação com Deus. Tu é do grupo de Cristo, é? Que não houve mais liderança? Tu é do grupo de Cristo? Essa semana eu estava dizendo... A semana passada estava dizendo a alguns obreiros, disse, olha, minha mãe dizia,
quando formiga quer se perder, cria asa. Cria asa. Cuidado, meu filho. Quando formiga quer se perder, cria asa. Amém? Porque quer voar demais. Quando voa demais, o passarinho, olha, não é só o passarinho não. Tanta gente aí pegando tanajura e comendo. Olha, vem pra cá. Por quê? Quis ser demais. Cuidado. Cuidado. Deus não dá sua glória a ninguém. E eu disse aos obreiros, quando eu converso com o obreiro, aconselho o obreiro, e o obreiro se acha, né? No direito, muitas vezes, de estar falando mal do pastor porque orientou, de estar dizendo asneira, exatamente porque foi corrigido, certo? Então, a gente se cala. E todo soberbo tropeça, amado. Vou repetir. Todo soberbo tropeça, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus aborrece aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos aqui mais adiante. Neemias entendeu que Semaías estava procurando o seu mal, levar ele a errar. E na parte religiosa, essa parte é muito importante, na parte religiosa, observamos que a Bíblia Sagrada faz referência, e Neemias faz referência também de uma profetisa. E a profetisa se chamava Noadia. Ele fala sobre esta mulher, sobre esta profetisa. E outros que profetizavam. Mas essa aqui, Neemias cita o nome. Escuta só. E o que esta mulher, ela agora procurou agora inflamar o povo de Deus, usando o seu dom de eloquência. Escuta só. Por isso que precisamos discernir se a profecia é de Deus ou não é de Deus. Tem gente que está dizendo, eu estou comendo tudo. Você come tudo, você vai se entalar. Quem come o peixe sem tirar a espinha vai ficar entalado com a espinha atravessada na garganta. Assim é aqueles que estão comendo tudo. Eu sou Deus! Não, é Deus mesmo? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com as escrituras? Porque a profecia, ela repreende, ela edifica e ela consola. Deus não é Deus de confusão. Tudo que vem para trazer confusão não é de Deus. Tudo que vem para tirar exatamente você do equilíbrio não é de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que isso é obra do homem ou ação demoníaca. Precisamos ter cuidado. As coisas de Deus são perfeitas. Ela junta e não espalha. Ela consola e não destrói. Ela edifica e não destrói. Aleluia. Examine, irmãos. Veja o que é que a Bíblia Sagrada nos fala. Que eles foram subornados para profetizar contra Neemias. Escuta só. Neemias já tinha edificado o muro. Faltava somente as portas. E essa profetisa, observamos que é a fonte dos sentimentos. Quando alguém usa o dom de profecia, mexe com o sentimento do povo. Exatamente, mexe com o coração. Mexe também do lado da família. É o aspecto mais influente que tem dentro da casa de Deus. Exatamente, são pessoas que uns têm o dom de profecia e outros acham que tem o dom de profecia. Sente qualquer arrepio, sente qualquer emoção forte e está dizendo que já é Deus. Precisa-se ter cuidado, porque o objetivo é mexer com o teu sentimento.
manipular exatamente você, manipular os teus sentimentos, manipular exatamente a tua alma. É obra da alma, e a obra da alma, ela engana. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa está cantando o hino e erra o hino. Quando erra ou esquece da letra, aí dispara em mistério. Foi não, irmão, não tem nada de Jesus ali. É que esqueceu da letra do hino. Para enganar o povo, aí fala em mistério. Até em jogral, né? Esqueceu do jogral, aí o povo, aleluia. Olha o dedinho. Ô pastor, o senhor não crê não? Eu creio mais do que você, rapaz. Você não crê mais do que eu. Eu nasci na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, certo? Do tutano, certo? E sei do que eu estou falando, certo? Precisa se ter cuidado. Esse movimento que se faz, mexe com o sentimento. Observe aqui, o lado social e político não conseguiu deter Neemias. Agora vamos apelar para o lado espiritual. E o lado espiritual agora, tome profetada, tome profecia. E a Bíblia Sagrada nos diz, veja o que é que Neemias diz. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me, a me deixar com medo. Lembra-te, não te esqueças. Em outra tradução diz, dá a ele o pago. É isso que Neemias está dizendo. Retribua a ele segundo o seu comportamento, segundo as suas ações. Porque o que adversário... Olha aqui. Neemias tinha edificado o muro, mas as portas ainda não tinha colocado. E a porta aberta, amado, entra, mamãe dizia assim, fecha a porta, porque porta aberta, entra gato e cachorro. Fecha a porta. Neemias faltava aqui colocar a porta. Como faltava colocar a porta? Foi subordinado Semaías e alguns que diziam ser profetas. Lembra-te, meu Deus. Amados, que Deus continue nos ajudando. Lembre-se, inimigos da obra, externo e interno. Precisa-se ter cuidado. Escute, examine, pondere e veja se é verdade. Está de acordo com a palavra? Se alimente. Não está de acordo com a palavra? Vomite. Deixe fora. Deixe pelo meio do caminho, para você não se embaraçar e não perder o foco. Tem tanta gente, amado, embaraçado por aí afora, dizendo que foi Deus que falou, pastor. Foi não, irmão, se fosse Deus, tinha se cumprido. Aleluia, Deus, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não é nenhum débil mental, amado, para ficar falando à torta e à direita. Fala pela sua palavra, examine a palavra, ame a palavra, viva na palavra, e o Deus dos céus, Ele vai continuar nos fortalecendo. Quem pode dizer amém? Declina a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada para nós. Permaneça nos ajudando e nos abençoando, e fortalece as nossas mãos, ó Pai, porque estamos empenhados nesta grande obra. E livra-nos dos inimigos externos e dos inimigos internos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A tua palavra